Hello everyone, tudo bem? Eu sou o professor Caio Montini e eu estou fazendo essa série de vídeos aqui aprendendo inglês com a palavra de Deus, exatamente. Então, para a gente unir duas coisas ótimas, uma que é aprender a palavra de Deus, que todo mundo deveria aprender para realmente entender a vontade de Deus, e segunda coisa, aprender inglês, que é algo muito necessário nos dias de hoje e vai te ajudar muito, tá bom? Então eu estou unindo essas duas coisas para te ajudar a realmente entender a palavra de Deus e para te ajudar a aprender inglês com ela, tá bom? Fechado? Vamos lá? Hoje a gente vai começar com John 10, 27, 28, ok? João 10, 27 e 28. Vamos lá? Então, eu vou utilizar aqui um site chamado bibliaonline.com.br, tá bom? Importante falar, dependente se você é cristão ou não, siga essa série de vídeos, porque eu vou te explicar certinho por que você forma a frase daquela maneira, por que não é literal no inglês as coisas e assim por diante. Então fica ligado que além de você aprender a palavra de Deus, você também aprende inglês, tá bom? Fechado? Então é isso aí. A gente vou usar o site bibliaonline.com.br, é um ótimo site, tá bom? Nele a gente consegue colocar as traduções diferentes. Lá tem várias traduções, Almeida, Nova Versão Internacional e assim por diante. A gente consegue colocar as traduções aqui, tanto em português como em inglês, e comparar elas, tá bom? Vamos lá? A gente vai começar aqui com John 27, 28. Eu vou ler em inglês aqui, ó, a parte em inglês, para você ver se você entende ou não. Vamos lá? My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Ok? Esse aqui, entendeu? Não, eu vou te explicar e no final desse vídeo você vai entender esses dois versículos certinho, tá bom? Vamos começar aqui, ó, com eu vou ler primeiro em português tudo e aí a gente vai fazer parte a parte, tá? Vamos lá? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar das minhas mãos, da minha mão, ok? Vamos fazer parte a parte para você ver que se você traduzir literalmente não dá certo, tá? Aí eu vou te ensinar como que você tem que traduzir, tá bom? Vamos lá. Tem um amigo Google Translator? Tenho! Pode usar o Google Translator? Pode! O Google Translator é nosso amigo. O que você precisa aprender é, não adianta você pegar aqui o texto, por exemplo, em inglês, copiar e colar lá, tá bom, agora eu vou copiar aqui e colar aqui. Muitas vezes, a maioria das vezes, não vai ficar com aquele sentido completo, total, tá? Então, é melhor você aprender inglês mesmo e entender como você precisa fazer a tradução ali para depois falar inglês. Fechado? Vamos lá. My sheep listen to my voice. My sheep listen to my voice. O que é my? My é meu, né? Esse aqui, ó. My é meu. Sheep. Sheep, ovelha. Minha ovelha. Meu ou minha, né? Meu ovelha. Meu ovelha. Não faz sentido. Minha ovelha. Ok. Listen. Aí aqui, ó. Como está traduzido? As minhas ovelhas. Então, por que é minha? Eu sei que é as minhas ovelhas. E está escrito aqui my sheep. Porque é o seguinte, gente, depende do contexto, tá? Jesus aqui antes estava falando já das ovelhas deles. Como que eu sei? Lendo aqui o texto atrás. Então, num texto em inglês, você vai ter todo o contexto. Não vai ser uma conversa isolada ali. A pessoa fala alguma coisa. Não. Geralmente tem um contexto todo que você está inserido. Então, você vai conseguir entender se a pessoa está falando no singular, no plural, no masculino, no feminino e assim por diante, tá bom? Qual que é o contexto daqui? Jesus celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém, era inverno, Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Então esse era o contexto aqui. Jesus estava falando que ele é o verdadeiro pastor e
E aí aqui está falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço e elas me seguem, tá? E eu dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Esse que é o contexto que Jesus está ensinando. Fechado? Então é importante entender o contexto. Primeira lição, quer aprender inglês? Não, quer esquecer aquela coisa lá de traduzir tudo e ficar tudo fora do contexto, não ter nenhum significado no final, traduzindo palavra por palavra? Então, aprenda, o contexto é muito importante. Ok? Vamos lá. Então, ó, as minhas ovelhas, a gente viu, né? As minhas ovelhas, listen to my voice. Listen, ouvir, certo? Essa palavra aqui significa ouvir. Então, é listen. 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 Geralmente é listen, tá? Aqui, ó, vamos pôr aqui, ó. Listen. Listen. Ó, ouço, ouvir, escutar e assim por diante. Então, tá vendo que tem vários significados aqui, ó? Vários. Por isso que, a hora que você coloca aqui e traduz, tem que fazer sentido no português, senão você não vai entender. Então, ó, as minhas ovelhas ouvir para a minha voz? Não, a gente não fala assim. Então, é ouvem, né? Então, as minhas ovelhas ouvem para a minha voz? Não, a minha voz. Então, vamos ver se ficou certo? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Fechado? I know them. Eu as conheço. I know them. Eu conheço elas. Then é elas, tá bom? Eu conheço elas, mas aí aqui eu as conheço. Melhor, tá? And they follow me. And they, né? They é eles ou elas, certo? E elas me seguem. Caio, mas aqui você está falando que then é eles e elas, e they é eles e elas? É. Você quer entender exatamente como é? Tem uma série lá em inglês passo a passo, que você pode, só lá no site Ensinando Inglês, ver a série, você pode receber no seu e-mail lá, certinho, passo a passo, você vai recebendo, entendendo por que usa then, por que usa they, e assim por diante. Tá bom? Vamos lá? Continuando. Então, aqui o then é eles, e o they é eles também, tá bom? E elas no caso, né? Eu conheço elas, eu as conheço, e elas me seguem, tá? They follow me, elas me seguem. I give them eternal life, eu dou a elas, them, com M, tá bom? Eternal life, vida eterna, ó, life, eternal, tá? Vida eterna. And they shall never perish. E elas nunca perecerão. Assim que vai ficar? Vamos ver? E elas nunca, and they shall never perish. Então vamos lá. E elas jamais perecerão. Quase lá, tá vendo? Ó? And then shall never perish. O que é o shall, Caio? Vamos ver aqui, ó. Só colocar aqui. Ó, deve, dever. Shall never. Nunca deve. Entendi. Nunca vão, nunca devem perecer. E elas nunca perecerão, tá bom? No one will snatch them out. Olha essa aqui, ó. No one, gente. No é não e o one é um. Não. No one é ninguém, tá? No one é ninguém. É o jeito que eles falam ninguém. No one, ninguém. Então aqui, ó. Ninguém will snatch them out. Isso aqui é um phrasal, tá bom? Ó, snatch them out. Olha aqui. Então vamos colocar aqui para ver o significado. Snatch them out. Roubá-los. Isso é snatch, Caio. Snatch, arrebatar. Arrebatar é snatch. Snatch them out é roubá-los. Então, ó, ninguém vai roubá-los, que é snatch them out, of my hand, da minha mão. Ninguém pode arrancar da minha mão, da mão de meu pai, perdão. Ok, perdão, aqui, ó. Ninguém poderá arrancar da minha mão. Ninguém poderá arrancar da minha mão. No one, ninguém. No one, ninguém. Will snatch them out. Poderá arrancar of my hand, da minha mão. Ok? Understand. Clear? Very good. Entendeu como que você tem que traduzir? Não pode traduzir literalmente ali. Tem que traduzir conforme o contexto. Fechado? Então segue essa série. Eu vou fazer essa série certinho para que você entenda de verdade como traduzir, como dar um upgrade no seu inglês. E é isso. Então como ficou?
Vou ler em português aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Ok? Então pratica aí. Quer saber mais exatamente? Por que fala they, then? Segue aquela série lá em inglês passo a passo. Dá um like, deixa um like, curte aí. E é isso. Então, fica ligado nessa série. Depois eu vou ensinar outros versículos para você aprender inglês com a palavra de Deus. Tá bom? Fica com Deus, conte comigo e see you. Bye bye.